Olá, estamos começando mais uma aula aqui no canal Ciência TV, a quinta aula desse curso de dinâmica a respeito das leis de Newton que nós estamos fazendo aí há algum tempinho já. Hoje nós vamos trabalhar com algo um pouquinho mais à frente, né? Diferente do que estávamos vendo até agora. Hoje nós vamos trabalhar com a força-peso. Vamos olhar com um pouquinho mais de cuidado o que é essa força-peso que atua em todos os corpos que estão sob a ação da gravidade. Correto? Se você está com alguma dúvida ainda a respeito da aplicação de forças, das leis de Newton, da primeira, da segunda, da terceira lei de Newton, eu recomendo que você volte às aulas, assista novamente, faça suas anotações, tente fazer exercícios para não ficar perdido por aí com umas dúvidas que às vezes podem ser bem elementares. Correto? Bom, o que nós vamos fazer hoje? Hoje eu trouxe esse sisteminha aqui pra gente, essa situação bem estranha, isso aqui em marrom, juro pra você, é uma mesa, é a minha mesa, né? É o meu desenho, afinal de contas. Eu sou um artista incompreendido, ninguém me entende, mas se você conseguiu imaginar que isso aqui é uma mesa, já é um bom caminho pra gente poder entender aqui a nossa física, correto? Bom, sobre essa mesa que eu tenho um bloquinho aqui, tenho um bloquinho apoiado. E no canto da mesa eu tenho uma polia. Deixa eu anotar para você isso aqui. Isso aqui é uma polia. O que é isso aqui? É uma roldaninha. Né? O que eu tenho nela? Ela está presa sobre o eixo e ela gira livremente. Então o que acontece? São igual aqueles equipamentos de musculação. Você puxa uma barra, ela tem um cabo que está preso sobre essa barra, e ele do outro lado levanta um peso, e ele gira sobre uma rodelinha, né? Vamos imaginar assim, uma rodelinha. Essa rodelinha que gira, né, a gente chama de polia, correto? Então, o que acontece? Esse bloco está preso por uma corda, que passa por uma polia, e na outra extremidade da corda, do cabo, está preso a um outro bloco. Imagina que inicialmente eu estou segurando esse bloco aqui, certo? Bom, o que acontece se eu simplesmente soltar este bloco aqui, né? Esse bloco, obviamente, vai descer, vai cair, tá? Então, o movimento desse bloco aqui vai ser para baixo. Só que, olha o que acontece. Pelo fato de ele estar preso a uma corda que liga ele a um outro bloco, que é esse daqui, ele faz que quando ele desça, essa corda está tracionada, a gente viu tração na aula passada, ela vai acabar puxando esse bloco para frente. Então, embora o sentido do movimento deste primeiro bloco que eu estou olhando aqui, que eu vou chamar de bloco A, vamos imaginar assim, tá? Vamos dar um nome para ele, e aqui com muita criatividade eu vou chamar de B, correto? Bom, criatividade é tudo nessa vida. Conforme o bloco A vai descer, porque eu soltei ele, a gravidade vai puxar ele para baixo, o que vai acontecer com o bloco B? O bloco B vai ser puxado para a direita. Óbvio, isso depende da massa dos blocos. Se eu colocar, por exemplo, aqui um bloco de 10 gramas e aqui um bloco de 5 quilos, isso aqui não vai acontecer nada porque tem um atrito. Mas nós estamos desconsiderando o atrito por enquanto. Então vamos olhar de maneira bem simples o que está acontecendo com esse exemplo aqui, certo? Então qual que é o sentido do movimento? O bloco A desce e quando ele desce ele estica a corda e essa corda, pela tração que nós calculamos na aula passada, aprendemos a calcular, vai fazer com que o corpo B, o bloco B, vá para a direita. Interessante, né? Partindo desse princípio, partindo desse entendimento do que está acontecendo aqui, o que tem esse fenômeno que está acontecendo por causa da gravidade, a gente vai calcular algumas coisas, certo? No primeiro momento, aqui na questão A gente vai estar calculando o peso do bloco, correto? O que vem a ser essa questão peso, né? Então eu vou escrever aqui assim para a gente começar a resolver tudo isso. Resolução. E vamos parar para pensar em algumas coisas aqui também, certo? Aqui na questão A. O que nós temos aqui então na questão A? Ele quer saber o peso, certo? Peso é uma força, certo? E a gente sabe como calcula a força. A gente comentou, eu comentei com vocês lá na primeira aula, né, a respeito de uma força particular que existe para todo o corpo da ação da gravidade, que é a força-peso, certo? Então, só relembrando, a gente sabe que a força é o produto da massa pela aceleração, não é verdade? Então, o que nós estamos falando, quando a gente fala em força-peso, nós estamos falando que
O peso é uma força especial. Então nós vamos particularizar essa força, certo? Então essa força aqui, eu vou particularizá-la. Eu vou falar de uma força específica, que eu vou chamar de força peso, correto? Então essa força que eu estou chamando de peso vai ser igual a massa vezes a uma aceleração. E essa aceleração, ela também é bem particular. É a aceleração da gravidade. Então eu posso substituir aqui, para particularizar, por g. G é a gravidade, ó, vamos deixar anotado aqui, ó. Gravidade, aceleração da gravidade, que na Terra tem um valor que a gente acaba trabalhando com ele arredondado, certo? A gente fala que ele é aproximadamente de 10 metros por segundo ao quadrado. Olha, vamos lá? Se isso aqui é 10 metros por segundo ao quadrado, isso aqui é uma unidade de aceleração, né? Então, nós estamos falando exatamente que a gravidade, a aceleração da gravidade é esse azinho aqui na nossa primeira equação, né? Essa variável que a gente nomeou como A. Então, nós não estamos falando de uma nova equação. Nós estamos falando que essa equação e essa são exatamente a mesma, só que eu estou particularizando, certo? Na verdade, se eu fosse ver com um pouquinho mais de precisão, se eu quiser ser um pouquinho mais chato, a gravidade da Terra, na verdade, não vale 10, ela vale 9,81. Para efeito de cálculo, a gente trabalha com o valor 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, pensando um pouco mais ainda em peso, retomando esses conceitos, é fácil calcular o peso, né? Se a gente sabe que a gravidade vale 10, é só eu adicionar um zero ao final do valor da massa. Por exemplo, se a massa de um corpo são 2 quilos, qual que é o peso dele? Massa e peso são coisas diferentes. Tanto que quando você vai na farmácia, você sobe na balança e você vai se pesar? Não. No cotidiano nós acabamos falando que nós vamos nos pesar, mas nós vamos medir nossa massa. Se nós fôssemos nos pesar, o resultado que a balança apontaria deveria ser dado em newtons. Não é, ele é dado em quilos, portanto nós vamos medir nossa massa. Conta para sua mãe quando você chegar em casa, fala: mãe, estou indo na farmácia. Ela vai falar, se pesar, fala: não, 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 estou indo medir minha massa. Ela vai te olhar com uma cara meio estranha, vai achar que você está um pouco louco, está estudando muita física. Toma cuidado com essas coisas que às vezes não faz muito bem, tá? Então, se o corpo aqui tem 2 kg de massa, 2 kg vezes 10 da gravidade, eu vou fazer aqui no cantinho, ó, ó que lindo. O peso seria 2 kg vezes 10 da gravidade, isso aqui seriam 20 newtons. Fácil. E se o corpo, ao invés de ter uma massa de 2 quilos, tivesse, não sei, 8 quilos, certo? 8 quilos vezes 10 da gravidade, portanto, o peso desse corpo são 80 newtons. É só adicionar o zero aqui atrás da massa. E para uma pessoa cuja massa, vou pegar uma menininha aí de 50 quilos. Qual que é o peso dela? 50 quilos vezes 10 da gravidade, 500 newtons. Muito simples, né? Fácil. Então, para resolver este exercício aqui, essa primeira parte que ele pede para a gente calcular o peso do bloco, eu preciso saber qual é o peso do bloco. Correto? Coisa que eu ainda não fiz. Eu só estava explicando até agora para a gente aqui, para a gente poder discutir, entender do que nós estamos falando. Eu vou definir as variáveis como eu sempre faço nesses últimos exercícios, correto? Vou falar, vou deixar anotadinho aqui, ó, dados. 2 pontos. Ó, massa do bloco A, que é o que vai descer. Eu vou imaginar que ele tenha 8 quilos. Correto? Massa do bloco B, que vai ser puxado pelo A. Vamos imaginar aqui 2 quilos. Correto? Considerando a gravidade como aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, eu vou calcular tudo isso que ele está pedindo aqui. Ou seja, eu só preciso saber as massas e com qual valor da gravidade o exercício ou a situação pede para que eu utilize. Certo? Então, calculando aqui o peso. Letra A, peso do bloco. Eu tenho então que o peso, como nós já vimos, é o produto da massa pela aceleração da gravidade. O peso do bloco A, no caso aqui, ó, peso do bloco A, vai valer a massa dele, que são 8 quilos, vezes 10 da gravidade. Portanto, eu vou ter aqui 80 newtons. Então, a força que o bloco A
exerceria se tivesse apoiado sobre uma superfície seria de 80 newtons, certo? Se eu quisesse, eu também poderia calcular o do bloco B aqui, ó, certo? Qual que é, então, o peso do bloco B? Vai ser a massa dele, tá aqui dado aqui embaixo, ó, 2 quilos vezes 10 da gravidade, continha muito fácil, 20 newtons. Simples demais, né? Pois bem, então vamos agora partir para a nossa questão B. O que a questão B pede para calcular a aceleração do sistema, certo? Como que a gente vai fazer isso? Da mesma forma como a gente fez em todos os demais exemplos que nós já trabalhamos nas aulas anteriores. Nós vamos primeiramente aplicar as forças, ver depois qual é a força que atua no sentido favorecendo esse nosso movimento, quem atua no sentido contrário, vamos montar o nosso sistema e a partir daí calcular a aceleração, depois calcular a tração e etc. Correto? Então, vamos deixar anotado aqui, a partir de agora eu vou começar a pensar na questão B e vou olhar para o nosso sistema aqui, correto? Bom, o que nós vimos logo de começo? Que quando eu solto o bloco A, ele vai descer e vai puxar o bloco B para a direita. Quem é que faz o bloco A descer? É exatamente a força peso. É o peso do A. A força peso é uma força que, como vocês viram, quando a gente calcula aqui, ó, ela é dada pela gravidade. E a gravidade puxa todo objeto em direção ao centro da Terra. Então, a força peso ela é sempre direcionada ao centro da Terra. Correto? Então, eu tenho aqui, ó, no bloco A, o peso para baixo, assim como eu também tenho no bloco B um peso para baixo. Certo? Pois bem, vamos imaginar a seguinte situação. Se eu simplesmente cortasse esta corda aqui, este cabo, o bloco A iria cair. Com qual aceleração? Ué, se ele não está preso a ninguém, ele cairia com a própria aceleração da gravidade, certo? Cairia com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Nessa situação aqui, ele não está solto, ele não está sozinho, ele está preso a outro bloco. Então, uma coisa a gente já pode predizer aqui, que quando eu for calcular o valor dessa aceleração do sistema, ela vai ter que ser obrigatoriamente menor do que 10. Por quê? Porque se ele simplesmente estivesse sozinho, caindo, ele chegaria a 10 metros por segundo. Mas ele tem que arrastar alguém com ele, e isso vai dificultar, isso vai diminuir a aceleração dele. É claro para você? Bom, vamos seguindo em frente. O que acontece? Esse bloco B vai ser puxado para a direita. E quem vai fazer isso vai ser aquela menina que nós calculamos na aula passada, vai ser a nossa amiga tração. Porque tem uma corda envolvida aqui nesse sistema, certo? Essa tração puxa o bloco B para cá. Lei da ação e reação, terceira lei de Newton. Se ela age aqui, ela reage na outra extremidade, certo? Tração. Bom, será que o peso aqui, ó, que estou destacando aqui, será que o peso do bloco B vai interferir nesse nosso sistema? Não. Se você for imaginar, quem interfere é o peso do A, que está na mesma direção e sentido do movimento do bloco A. O bloco B tem uma direção e sentidos de movimentos diferentes do peso dele, né? Então, pode ver, ele vai horizontalmente para a direita. E o sentido e a direção do peso é vertical para baixo. Ou seja, nesse momento, como nós estamos desprezando o atrito, a força de atrito, o peso de B não tem interesse para a gente. Mais para frente, quando a gente entrar em atrito, ou seja, quando a gente passar a considerar a força de atrito aqui, nós vamos ver que o peso do bloco B, se for um exemplo como esse, vai ter significado para a gente. Correto? Então, vamos lá, mãos à obra, vamos olhar do ponto de vista matemático agora, como calcular tudo isso daqui, certo? O que a gente viu até agora? Que basta a gente fazer isso daqui, para calcular a aceleração. Força resultante, deixa eu ver, primeiro eu vou fazer no bloco A, certo? Quem é a força resultante que atua no bloco A? Ou seja, se o sentido do movimento dele é para baixo, quem faz ele ir para baixo é o peso do A. Olha lá, peso do bloquinho A. Quem está me atrapalhando? Quem está dificultando essa movimentação dele para baixo? É a própria força de tração. Então, se ele está dificultando, ele está numa direção, perdão, num sentido oposto ao do movimento A, nós vamos subtraí-lo dele, certo? Não está atuando mais ninguém, estou
considerando que esse fio aqui ele é inextensível, que não existe atrito nessa polia, algo bem simples, tá? Então, no corpo A, só essas duas forças atuam. O peso que puxa ele para baixo e a tração que dificulta ele a descer, porque ele tem que arrastar o bloco B também, certo? Vamos olhar para o bloco B? Força resultante no bloco B, como fizemos até agora. Quem é que faz o bloco B ir no sentido, na direção e sentido do movimento? O movimento é para a direita, portanto é a nossa amiga tração. E não tem ninguém atrapalhando ninguém no sentido oposto, certo? Vamos somar isso aqui. A gente já viu que força resultante de A mais força resultante de B, nós vamos escrever aqui. Com o tempo, nós vamos colocar direto os resultados, correto? Vai ser igual, novamente, ó, tração se anulando com menos tração, perfeito? Né? Independente do valor dela que a gente vai calcular na letra C, eu sei que, vamos supor, se o resultado for 10, 10 menos 10, vai dar 0. Então só sobrou desse lado direito do sinal de igual o peso do bloquinho A. Certo? Vamos calcular aqui então. Força resultante de A mais força resultante de B. Como nós vimos, massa de A vezes aceleração, mais massa de B vezes a aceleração, tudo isso aqui vai ser igual ao peso de A. Poderia escrever aqui que isso aqui é massa vezes a gravidade? Poderia, né? Massa de A vezes a gravidade. Só que como eu já calculei ele aqui na letra A, eu não vou reescrever, vou colocar o valor direto dele aqui. Então, vamos lá, voltar para a matemática bem simples aqui. Massa do bloquinho A vale quanto? 8 quilos. 8 vezes A mais massa do bloquinho B, que nós determinamos aqui, 2 quilos. 2A. Tudo isso aqui é igual ao peso de A. E o peso de A vale 80 newtons. Certo? Quanto vai dar isso aqui? 10A é igual a 80. Não é isso? Isso aqui implica que A vai ser igual a 80 dividido por 10, que dá como resultado para a gente, obviamente, 8 metros por segundo ao quadrado. Olha, ainda bem que deu esse resultado, né? Imagina se desse algo maior que 10. Eu estaria errado, estaria ensinando alguma coisa errada aqui. Como eu disse no começo da aula, o resultado vai ter que ser menor do que 10 sempre. Por quê? Porque se eu tivesse cortado aqui, o bloco cairia com 10 metros por segundo ao quadrado. Mas essa força peso aqui é responsável não só por fazer o peso de ADC, ela é indiretamente responsável por fazer o bloco B ir para a direita. Ou seja, vai dificultar a expressão aí dessa aceleração. Certo? Bom, então deu como previmos, deu um valor menor do que 10, deu 8 metros por segundo ao quadrado. E tá resultado da letra B pronto. Para não deixar de fazer, vamos ver a letra C aqui, certo? Que pede para a gente calcular, vou fazer aqui no cantinho, pede para a gente calcular a tração. Então, novamente, a gente pode escolher qualquer uma das duas equações, eu vou pela mais simples, vou escolher que força resultante de B vai ser igual a tração. Se é uma igualdade, eu posso escrever que tração é igual a força de B, que nada mais é que a massa de B vezes a aceleração, que acabamos de calcular. Portanto, tração é igual a massa de B, 2 kg, como proposto inicialmente. A aceleração, acabamos de achar aqui, ó, 8 metros por segundo ao quadrado, portanto, 2 vezes 8, tração igual a 16 newtons, ou como diriam alguns alunos meus, 16 newtons, correto? Bom, estamos complicando cada vez mais, trazendo novidades. Eu espero que esse exemplo em si, a aplicação da força-peso num sistema, ou até mesmo a aplicação da força-peso isolada, tenha ficado claro com a resolução desse exercício, com essa forma de pensar, ok? Na próxima aula, a gente vai introduzir um conceito novo, que é o atrito. Então, nós vamos refazer os mesmos exercícios com a mesma ideia, só que com uma pessoa a mais como variável. Correto? A gente se vê na próxima. Um abraço, beijo no coração, até mais. Tchau, tchau.